Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. É muito bom receber você aqui nessa noite. Fique conosco, participe conosco. Já vai compartilhando essa live para várias pessoas, pelo menos 5 pessoas. Né? Pede para curtir, compartilhar. Nós vamos falar de um assunto hoje, ó, muito bacana, muito especial. E eu, mais uma vez, não estou sozinho, estou com a minha linda esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos. Deus os abençoe. É uma graça estarmos juntos mais uma vez. Hoje com a presença especial, né, do nosso diácono Guilherme. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Amém. E antes de iniciarmos o nosso papo, a gente sempre tem o costume de rezar um pouquinho, né? E hoje, como a gente tem essa presença especial, eu pedi que o senhor reze conosco. Faça uma oração para nós. Em nome do Pai, do Filho E e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos a graça para essa conversa, que venha nos conduzir, venha dar toda a sua bênção, a sua unção sobre nós. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, que nos dê as graças também necessárias pelas nossas famílias, pelas nossas vocações. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar daquelas pessoas que nos ajudam, né? Para que tudo isso aqui aconteça, né, nós precisamos do apoio de vocês. Então, né, mais uma vez, lembrar aí do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bus, né, a Pets Bus que tem mais de 20 anos de mercado nessa parte de pet store. Então, se você precisa comprar uma ração para o seu animalzinho de estimação, se você precisa lá de veterinário, banho e tosa, procure qualquer uma das unidades da Pets Bus. Né, vai aparecer na tela para vocês aí o Instagram deles e o telefone lá da unidade do Jardim Atlântico. Então, procure eles lá. Ajude esse irmão que vocês vão estar nos ajudando. O outro irmão que sempre nos ajuda também é o Tiléo, lá da Leotec. Então, procura lá o Tiléo. Você precisa fazer aquela revisão no seu veículo, precisa poder alinhar os pneus, né, parte elétrica, injeção eletrônica, suspensão, Leotec. Tiléo, ó, mecânico de confiança. Então, vai fazer aquela viagem especial, precisa dar aquela arrumada no veículo, Leotec. Outro irmão que sempre nos ajuda também é o Alaor, lá da GVS Móveis. Então, se você precisa de móveis planejados, fazer, né, aquela guarda-roupa novo para a esposa, móveis para o escritório, cozinha, GVS Móveis. Vai aparecer também na tela para vocês o Instagram do Alaor, o telefone dele. Entre em contato lá, que ajudando ele, você estará nos ajudando. Beleza, gente? Então, vamos para esse bate-papo muito bom aqui com o diácono Guilherme. Seja bem-vindo, diácono, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Glória a Deus. Fiz questão de vir e estar aqui com vocês. Bom demais. Bom. Diácono, então, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouco para nós da sua história. Onde o senhor nasceu, de onde o senhor veio, como é que era, lá na sua família, os seus pais, seus irmãos, se tem irmãos, quantos são. Conta um pouquinho da história para o pessoal conhecer já o diácono. Então, eu sou o primeiro filho dos meus pais, Altamiro e Alba, e minha mãe sempre morou aqui na Vila Canaã, aqui embaixo. Então, nós morávamos naquela praça que tem abaixo do Santuário Sagrada Família. Então, ela conta que viu também crescer e expandir ali, que era uma comunidade, se não me engano, acho que era uma comunidade da Paróquia São Cristóvão, depois que virou paróquia. que se tornou paróquia. Então, ela sempre morou ali, desde criança. E meu pai é natural de Nerópolis. Ah, legal. Então ele veio de lá, em algum momento minha mãe ia para as festas lá em Nerópolis, eles se conheceram, graças a Deus. E nasci depois de 3 anos de casado, eles ainda moravam ali com os meus avós. Eu nasci no dia 31 de outubro de 93. Nuvem. E aí fui batizado lá em Nerópolis, mas depois toda a minha vida de igreja já foi ali na Sagrada Família, né? Foi aqui. Então, a catequese, eu acho que eu comecei a catequese ali em 99, alguma coisa assim. A escola era o SESI, né? Então, era a minha escola. Então, todo dia pela manhã eu passava ali, o padre Luiz estava celebrando a missa lá das 6h40. Então, eu começava ali a participar, né? Um fato interessante lá da Sagrada Família é que a catequese era atrás do altar. Eu lembro disso. Né? E aí, ali por volta de 99, 2000, eles constroem um centro catequético. E não sei que cargas d'água me marcou muito
a ida, eu lembro da catequista pegando na nossa mão, atravessando a rua e levando a gente pela primeira vez lá No centro no catequético. centro catequético, né? Então, algumas coisas que marcaram ali para mim da Sagrada Família, né? É claro, a vivência ali todos os dias, e logo fui crescendo ali naquela comunidade, né? Era realmente a minha comunidade, né? Na Sagrada nós temos essa graça de vir gente de vários lugares. Vem. Mas eu era realmente paroquiano de lá, né? Então, a 2 ruas dali e participava ali em tudo que tinha, né? Ali disponível a catequese. Logo foi crescendo e também recebi a primeira comunhão e logo depois fui fazer o crisma, né? Faz a catequese crisma jovem ali e ali já comecei a procurando os grupos de oração ali, um e outro. No começo tinha um grupo de oração no domingo, Jade. Jade, eu e a Paula participamos do Jade. Já participaram do É, Jade? do Jade. Em Nossa 98 eu participei. Senhora. Comecei no Jade em 98. Então, eu já era numa fase mais nova do Jade, né? mais nova. E participava ali do Jade, mas nunca dava certo de ser servo. Acho que foi uma das coisas assim que me marcaram ali no Jade. Não sei o que era, o que acontecia, as datas não batiam, Não os engrenava. momentos, a coisa não ia, sei que não ia. E já crescendo ali muito a vontade, né, de estar no grupo de jovens, participar, e aos domingos, né? Era bacana, eu acho que sempre, não sei se ainda dá certo hoje, mas eu gostava muito da dinâmica do Jade, né? Eu também. Você ia para o grupo domingo à tarde, já Já saía ficava pra para missa à missa. noite, ali no meio comia um cachorro quente, e dava certo, né? E aí nunca dava certo, né? E aí também, a paróquia também tinha muita presença da comunidade Luz da Vida, né? Então passei a fazer ali o seminário de vida no Espírito Santo 1, 2, e ali foi crescendo essa vontade, né, de servir a Deus, de falar de Deus, né? Mas nunca surgiu a oportunidade, né? Servir mesmo. Servir mesmo. Né? Nesse meio tempo, né, da infância aí, o senhor, mesmo embutido ali dentro da comunidade, né, como era muito pertinho do seu caso, o senhor contou as histórias, sempre foi um menino tranquilo, junto com os irmãos, ou era peralta mesmo? Não. Era filho único, neto Ah, o único. senhor foi filho único. Por muito tempo. Então era muito tranquilo. Então era sempre só é nesse meio mesmo da comunidade. Não, ficava ali muito tranquilo, não fazia bagunça. Quando dava um probleminha na escola era pouca coisa. Porque foi dar muito trabalho, não. Acho que não, né? Tem que perguntar para minha mãe e para o meu avô. A visão da gente é uma, deles é outra. Mas assim, foi muito tranquilo. Depois de algum tempo que foi ter o meu irmão, alguns primos também que tinham mais convivência, né? Mas já era com quase 8 anos. A diferença Então, sua e do seu irmão, quantos anos? 8 anos. 8 anos. Então é bem grande, assim, né? Então teve uma diferença aí. Uma diferença boa. E aí, o senhor falou, né, fez crisma, foi despertando essa questão do servir e tal. Quando, de fato, assim, que o senhor pode considerar que o senhor teve uma experiência com Deus, realmente falou, não, agora eu preciso mudar aqui, eu preciso servir mesmo, dar mais do que eu tenho recebido esse tempo. O senhor consegue lembrar disso? Eu acho que, assim, muitos falam, né, que a experiência do amor de Deus marca a gente, né? Para mim, ainda não estou lembrado, ainda não gravei aqui a data do ano. Mas foi uma experiência com a família. Então, tive uma dificuldade familiar muito grande. Um relacionamento dos meus pais. Teve um problema muito grande ali com eles. E isso afeta os filhos. Não tem jeito, né? Então, realmente, tudo isso que a gente prega e fala sobre a família, a gente vive de diferentes maneiras, né? Seja do ponto de vista bom, seja do ponto de vista ruim, né? Então, veio essa dificuldade. Eu acho que eu era um jovem ali com meus 12, 13 anos, algo assim, né? E foi bem na Semana Santa, que aí eu lembro uma vez que foi o ano que o Padre Luiz colocou o telão da Paixão de Cristo lá dentro, ele colocou uma tela de cinema e passou o filme do Mel Gibson, né? Eu lembro disso. E era o som novo, acho que todas as coisas técnicas necessárias para ter uma experiência do amor de Deus estavam ali, né? Cinema, o som novo e o filme sem palavras, né, pro filme, né? Mas o momento da oração mesmo foi quando para ali na hora da crucifixão, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Rodrigo do Louvor e Glória começa o momento de oração, né? Então ali realmente, né, por mais que eu estava passando essa dificuldade com os meus pais, todo problema no relacionamento deles,
ali foi o momento que Deus também me tocou, me usou para mostrar o seu amor dele por mim. Então, pela primeira vez, eu estava ali conhecendo verdadeiramente aquela morte de Jesus na cruz. Aquele sacrifício não era algo para todos. Não, ele morreu por mim. Né? É exclusivo e personalizado. Era exclusivo, personalizado, fazendo essa experiência primeira desse amor de Deus. Né? Então, ali, eu penso assim, foi a primeira vez mesmo que eu pude sentir esse amor de Deus. Né? Eu pude compreender que Deus me amava. E dali Deus foi me usando, né, na medida do possível que Ele deixava, que eu deixava também Ele ir conduzindo a minha vida, a minha história, né? Mas foi penso que tiver um começo, um marco, né? Um marco, né? Tem lá no Evangelho de João, né, que os apóstolos encontraram o Senhor 4 horas da tarde, né? Então, foi ali. Então, se foi um momento ali específico, foi bem aquele ali. É porque assim, muitas pessoas, nós na verdade, assim, as experiências que a gente espera ter com Deus é aquelas do céu abrindo, as coisas acontecendo e tudo. Né? Eu achei até interessante o Frei Gilson falar disso num podcast, a gente estava até falando aqui no início, antes de começar, né, o nosso bate-papo, e ele falando assim, as pessoas perguntando se ele era uma pessoa que tinha muita visualização, muita coisa. Eu falei, cara, não tem nada disso. A minha vida de experiência com Deus é muito simples, é no ordinário do dia a dia. Né? Eu não tenho levitação, não tenho visão, não tenho nada, assim, as coisas místicas, assim, Deus não me escolheu para isso. O que eu tenho uma convicção no meu coração é a fé, né? E a certeza daquilo que eu preciso entregar para Deus. Então, às vezes a gente quer que algo seja marcante na nossa vida, essas coisas, né? Nossa, aqueles momentos de oração assim, né? E às vezes nas coisas simples, num filme, né? Num momento de oração, né? Pós o filme, Deus toca o seu coração e o senhor, né, se sente ali de maneira especial. E tocou tanto que o senhor está lembrando, né? Como se fosse um marco ali. Sim, né? Não, Deus me escolheu e onde eu pude se sentir amado foi ali naquela hora. Independente do que o senhor estava vivendo, né, naquele momento. Eu acho que Deus utiliza esse momento. Quantas pessoas não vão para a igreja por uma dificuldade que passa na família? Talvez, acho que não é um pouco daquilo, né? Não é a malice que vem para bem, né? É a oportunidade que Deus usa, né, para tocar a gente, para mostrar esse amor dele, né? Que muitas vezes a gente fala tantas vezes, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, mas tomar essa consciência, perceber que é uma coisa pessoal, precisa realmente de uma graça de Deus, né? Mas depois, igual o senhor mesmo falou, né? Do ordinário da vida, né? A vida vai seguir né? É isso. E quando foi o grupo de oração, qual missão o senhor começou a servir de fato mesmo? Falando, agora eu estou trabalhando aqui, evangelizando, como que foi isso? Foi um momento muito engraçado, primeiro, né? Então, no grupo de jovens, às 4 horas no jardim, ninguém gostava de rezar o terço. E aí, meu pai já tinha me ensinado a rezar o terço. E aí, chegou num dado momento lá, e aí eles falaram assim, você quer rezar o terço? Aí eu falei assim, não, quero sim. Aí me deram esse instrumento maravilhoso aqui, que é o microfone. Aí eu rezei no microfone, naquela capelinha. Lá ainda, atrás, né? Gente, mas como eu me senti realizado com aquilo, né? Eu falei assim, eu acho que o terço era segurar o microfone ali, rezar ali, foi uma coisa... Vez. E aí eu passei a semana inteira treinando com o Colgate, esperando chegar outra semana para poder rezar o terço de novo, né? Aí eu fui arrumadinho, eu tinha só uma camisa social só, que eu utilizava para esses momentos. Momentos especiais. Esses momentos especiais. Eu cheguei lá mais cedo, aí eu falei assim, e aí, tem alguém, por um acaso, aí para rezar o terço hoje, né? Você acredita que o servo me podou lá na hora? Nossa! Não, você já rezou semana passada, hoje vai rezar outro. Foi né? preparadinho e não era. Foi e não foi chamado. Não era, né? Esse é um fato engraçado, não lembro quando aconteceu, mas o mais marcante mesmo que teve foi o meu contato com o grupo da família, aconteceu no seminário de vida, da Luz da Vida, que acontecia ali na Medalha Milagrosa. E aí nós começamos esse caminho do grupo do seminário de vida, ali no meio da minha juventude ali, e eu gostava muito de falar e tal, essas coisas. Num dado momento da partilha, tinha um casal lá que fazia parte do grupo da família na época. Era Leila... E Marcos. Agora não estou lembrando o nome, me desculpa se ela estiver acompanhando, mas eu já falei para ela isso já, né? E ela fez um convite para mim.
Assim, olha, a gente já te viu aqui e tal, o que você acha de você pregar para uns jovens do grupo de casal? Nós vamos começar a reunir esses jovens aqui na Medalha. Gostaria que você viesse aqui falar do amor de Deus, a primeira pregação, né? Olha. E aí, esses jovens eram o primeiro grupo que dali ia nascer o MJ. Olha só. Então, reuniram, eles ficavam lá no grupo, né? Ficavam espalhados lá, não faziam nada. Parece que tinha uma salinha de vez em quando, né? Alguma coisa assim. E aí reuniram, acho que a primeira equipe, até o seu Silvio estava na primeira equipe de servos para acompanhar a gente. A seu Silvio, Fábio Valéria. Agora me falta a memória. Mas um pessoalzinho, juntou uns 3, 4 casais. Eles prepararam esse seminário 1 e eu fui um dos primeiros pregadores. Olha que benção. E como nada dava certo lá no domingo, né? Então a gente pegou um grupo de quinta mesmo, né? Graças a Deus. Então, assim, enquanto o Jade era o todo-poderoso grupo de oração que tinha lá de jovens, aí a gente foi crescendo aos poucos ali, foi no Ministério Jovem da comunidade nossa. Aí Que era só um grupo de oração na época, que né? Era um grupo de oração, né? E ali nós fomos juntando ali, né? Tem as filhas da Cíntia, os filhos, a Ana Maria e a Isabela, os filhos do Fábio. Do Fábio da Valéria, né? Que foi Leodolfo, a Thalita. Leodolfo, mãe da mãe. Judá. Foi eu e o Vinícius que moravam ali, né? O Vinícius morava no fundo da casa dos meus avós. Olha. Não conhecia. A gente foi conhecer na igreja. E ali juntou aquele pessoal e logo foi chegando mais outros, até que num dado momento perceberam que ali já tinha um movimento forma, acontecendo, já tinha um né? jeito de grupo de oração. E a grande graça que eu vejo que foi para nós naquele momento foi justamente o acompanhamento dos casais, né? Então, realmente, lá no Jádia tinha a figura ali do Helder ali, né? Que era o mais velho, que era o coordenador, que ajudava, né? E para nós era os casais que estavam ali conosco, né? Então, nós tínhamos as nossas loucuras, tinha as nossas coisas, mas eles colocavam a gente no lugar, né? Dava ali. E, realmente, se você perceber assim, o grupo de jovens, se ele está mais perto dos casais, dá aquele peso, aquela sustentação para eles perceberem que não é para ficar ali, como ali brincando de rezar aqueles dias, né? É pensando em algo mais. Então, sempre a gente viu o testemunho de vocês, dos casais, de uma forma ou de outra, a gente pensava também na nossa vocação, né? Falava assim, estamos aqui, mas o nosso desejo é estar ali, daqui a pouco. Fazer uma graduação. A meta é chegar aqui. Então, tudo isso que nós estamos passando aqui como jovens, no final das contas, nós vamos chegar ali, né? Aí o grupo cresce, vai crescendo, né? Nós começamos com os retiros de carnaval, né? Então, sempre marca o nosso... Marcava ali os retiros de carnaval. E aí nós passamos aí para Creche Coruja. Né? Ali na Cidade de Jardim, ali não sei se é Cidade de Jardim, no alguma coisa, fundo acho que ali, é né? A Creche Coruja. E era uma coisa, era uma luta lá. Toda quinta-feira montar som, negócio, a gente ia montando Ministério de Música. Mas foi um tempo ali de graça mesmo. Acabava enquanto a gente vinha a pé ali andando, carregando os trem, carregando as coisas. Mas era um tempo assim que Deus foi usando da gente, né? Foi moldando a gente para ser esses jovens de Deus mesmo, né? E aí passou esse tempo nessa descoberta lá na comunidade. Quanto tempo depois dessa experiência do senhor, né, dentro do grupo de oração, servindo e tendo essas experiências, que você começou a despertar para a sua vocação mesmo? Ou não? Não foi o primeiro momento, não foi a vocação do sacerdócio? O senhor tentou namorar ali um tempo? Como é que foi essa descoberta? Namorou? Quanto tempo namorou? Não, no grupo da família não tem como pensar em matrimônio, né? Então foi uma das coisas mais bonitas que tem no grupo, né? Então as famílias numerosas, as formações para a família. Então naturalmente a gente tinha tudo isso ali em vista. Propício, né? Propício, estava ao redor ali. E realmente a nossa vocação natural, né? Então até hoje, né? Estou cuidando das vocações aqui na diocese, né? Se chega um rapaz lá, né? E fala assim, quero ser padre. Aí fala assim, mas você já pensou em casar alguma vez? Eu falei assim, não, eu odeio isso. Aí tem alguma coisa errada. Então, realmente, fica para nós assim aquela pergunta assim, né? A nossa vocação natural é realmente formar uma família. Então, o chamado de Deus, ele passa assim por um ponto assim, uma vocação especial. Alguns falam até que é extraordinária, né?
Mas a vocação natural é formar uma família. E ali eu tinha esses exemplos ali ao redor. Mas, ao mesmo tempo, me incomodava, né? Por ser um grupo de oração, né? O Espírito Santo ia revelando para alguém algumas coisas, né? Então, ia rezar um dia no núcleo, alguma coisa assim, vira e mexe, alguém começava, né? Ah, eu te vi vestido de padre e tudo mais. Eu falei assim, tá bom. Tá repreendido. Tá repreendido, né? Ou vinha uma oração, alguém na comunidade vinha, você tem a cara de padre e tudo mais, né? Mas aquilo, de uma certa forma, é claro, precisa do discernimento, a gente, toda a vida, a gente vai precisar discernir as coisas para a gente saber se aquilo realmente é para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, provoca o jovem. Sim. Então, assim, e será que não é? Será que é? Se eu fizer isso, será que eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu não fizer, será que eu faço a vontade de Deus? Então, aquilo não deixava de me incomodar por dentro, né? Mas, do ponto de vista ordinário da vocação, eu gosto de dizer que foi o exemplo do Padre Luiz, né? Então, quando a gente vê um padre sendo padre, né, vivendo o seu sacerdócio com plenitude, celebrando missa, atendendo confissão, se doando, evangelizando, atendendo os doentes, vivendo ali a vida da paróquia. Exercendo bem o ministério. Exercendo bem o né? ministério. Com todo respeito aos outros. Então, não tem como a gente não olhar para a vida do sacerdote e também não falar assim, poxa, eu gostaria de ser assim. Que vai muito da nossa vida cristã, né? Muitas vezes as palavras não são tão boas, bem colocadas, né? Mas nós olhamos para alguém e falamos assim, nossa, eu queria ser assim. Esses dias eu falava com os catequistas, né? Falava assim, olha, a catequese pode ser horrível, tudo dá errado, você não conseguir explicar bem ali aquilo que você tem que falar ali no dia da catequese, mas no final da conta, no final do dia, nós deveríamos ser como São Paulo. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, né? Então, no final das contas, era ver ali aquele sacerdote e também me inspirava isso, né? Assim, poxa, um dia eu quero pensar. Na verdade, a palavra assim, arrasta, mas o testemunho é quem convence, né? Então, à medida que eu fui crescendo, também tive mais oportunidade de estar mais próximo, né? Então, eu ajudava ali na igreja, era do Ministério de Liturgia, rezava o Terço dos Homens, não tinha nada para fazer, para a secretaria atender telefone. Então, é quase como um namoro, né? Então, você vai ficando ali com aquela pessoa, gosta de ir na casa dela, gosta de ficar com ela, gosta de conversar com ela. Logo, é natural que você quer casar com ela, né? Todo esse ambiente era favorável, né? De igreja, né? Da sua experiência desde criança até estudo, né? Então, assim, o estar ali no templo, vamos colocar na igreja... Era agradável. A igreja está dentro, mas assim, estar ali, como o senhor está falando, né? Estou visitando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo para mim é muito bom. Se tornou parte do seu dia a dia muito antes do que você imaginava, era, né? Casa, escola e igreja. Não tinha outra coisa para fazer, né? E aqui também é outro ponto de discernimento para os jovens, né? Isso é aquela coisa que muitas vezes os pais, alguns pais que não são tão de igreja, reclamam, né? Ah, mas vive mais na igreja do que aqui em casa. Olha, isso é um sinal de alguma coisa, né? Então, que sinal é esse? Vamos discernir isso, vamos perceber isso. Nesse ponto que o senhor está falando, eu tenho que agradecer meus pais muito, né? Então, até meus pais se assistirem esse episódio, porque quando a gente foi para a Sagrada Família mesmo, eu lembro o dia que eu pisei ali, foi dia 2 de novembro de 98. Olha aí. Né? Primeira vez, era uma segunda-feira, né? Meu pai tinha descoberto, né, através do meu irmão mais novo, o Fagner, aqui a comunidade Sagrada Família, a paróquia, né? E aí a gente veio no grupo de oração, na missa, e meu pai ainda fez a gente ficar no grupo de oração que tinha, que era o grupo Nova Canaã. Nossa. O senhor lembra disso? Que era com a mãe da Liz, na tia dela, e aí... Que era mesmo? Era segunda-feira. Eu lembro até hoje que quem fez a animação do grupo de oração foi a Liz, quem estava tocando bateria era a Poliana, filha da tia Jacira. E ali, depois que terminou o grupo, meu pai falou assim, vocês vão... E aí falaram do encontro do Jade. Meu pai falou, vocês vão participar do encontro. E a nossa vida nunca mais foi a mesma depois daquilo. Mas, assim, o quão é importante isso, esse despertar, né? E, por exemplo, igual eu estava falando aqui da questão dos meus pais, que aí depois disso a gente já logo começou a servir. Eu e o Wesley, poucos meses, a gente já era da equipe de serviço, já era do núcleo. Aí foi onde eu conheci a Paula, a gente começou a coordenar, né, o Nérito e a Adriana, na época, eram os coordenadores, o Diácono Nérito. Era o Diácono Nérito e a Adriana. E aí eles colocaram eu e a Paula para coordenar uma equipe de visita dos jovens.
Sei que assim, a gente estava tão dentro da missão e vinha tanto para cá, a gente morava no bairro Goiás, que meu pai alugou uma casa aqui na Vila Luci, para a gente estar mais perto e arrumar as coisas. Então, assim, a gente precisa entender isso. Ao invés de tirar, trazer mais, que é o que o senhor está falando. Favorecer, né? Favorecer então, mais. Então, foi justamente nesse trajeto, nesse momento que ia crescendo isso, que eu penso que a vocação começou a se desenvolver ali, né? Tinha essa vontade de ficar cada vez mais na igreja e tudo mais, né? Também teve um dia no grupo de oração que Deus também falou também de meios extraordinários, né? Nunca tinha visto uma ordenação e me vi deitado lá na catedral de sacerdote, né? Nossa, que E ali eu acho que essa imagem sempre me provocou muito, né? Então, se for da vontade de Deus, né? Ó, se for, como fazer, né? Esse dia amanhã, gente do céu. Mas vamos continuando aqui, depois nós falamos mais, né, Diaco? Que alegria. Então, sempre ficava aquela coisa, né? Mas entenda, né? Por mais que Deus fale por esses meios extraordinários, o discernimento ele é essencial. Ele é necessário, sim. Porque isso não mantém uma vocação. Então, isso é um chamado que precisa ser levado a cada dia. Vai sendo alimentado. Precisa ser entendido, vai vir as dificuldades, vai vir os problemas. E aí, como é que eu vou me manter agora, né? Quando o senhor discerniu isso? Não, minha vocação é o sacerdócio, eu vou mesmo. Como que foi esse processo, por exemplo, primeiro com seus pais? Arão, pai, mãe, eu acho que eu tenho vocação para ser padre e tal. Como que eles receberam isso? Como que foi esse processo dentro da sua casa? Passou por várias etapas. Porque assim, de fora, às vezes na igreja, todo mundo, nossa, que beleza, tal, mas aonde que é que a coisa tem que acontecer primeiro? Como que foi, né? Teve várias etapas, porque no primeiro momento eu fazia muito dos encontros escondidos. Então eu ia para os encontros vocacionais, lá na igreja, né? Então já todo final de semana já tinha encontro. Então se eu falasse lá em casa que mais eu ia um para o encontro, não ia certo. ter, né? Muita diferença. Então eu passei por alguns momentos em que eu ia para o seminário, mas depois não dava certo. Sempre tem essas coisas no caminho vocacional, né? Então, o vocacionado não pode ficar assim, perder a cabeça. Não pode desanimar também na primeira, não, né? Pode perder né? a cabeça com essas coisas, né? Mas também entender que é um discernimento da igreja. A igreja também vai falar qual que é o momento certo da gente entrar no seminário, entrar no convento. Às vezes a vocação é aquela, mas o momento de ingressar num seminário, por exemplo, não é aquilo. Não é, então a gente tem que entender. Então, no meio disso tudo, a família meio que acompanhava ali, mas assim, dava uma opinião, mas nunca brigou assim para mim, falou assim, não vamos deixar você ir, ou tem que fazer tal coisa, ou não tem que fazer tal coisa, né? Acompanhava de tudo mais, ficava naquela expectativa, mas assim, sempre que precisou me ajudou e tudo mais, né? Nunca colocar nenhum tipo de empecilho. Não, meu filho não quer que você seja padre, não, misericórdia. Em algum momento assim, desses, não, faz a faculdade, né? Então, mas a igreja também falou isso para mim. E fazer aqui filosofia, teologia. Não, foi antes. Entendi. Foi antes de ingressar. Estuda primeiro, depois você vem. Estuda primeiro, vem. Entendi. Então, para mim foi esse caminho, né? A gente até comentava, né? Mas isso é para todos? Não é para todos. Tem jovem que a igreja vai dizer assim, né? Você está no terceiro ano do ensino médio, então já vem morar aqui no seminário. Então, para alguns, já pode ser muito cedo. Então outros, não tem uma regra assim, não na hora desse discernimento. Então, o que a gente tem que perceber é cada caso, cada pessoa. Então, compreendendo isso, a gente pode trilhar melhor, sem falar assim, eu estou velho demais, ou estou novo demais para o chamado. Não. Você tem que discernir o seu chamado e ver qual que é a circunstância agora para responder a ele. Até porque isso não tem tempo, né? Com quantos anos que o padre Venefredo foi ordenado? Já bem adiantado, né? Bem padre, por favor, se estiver vendo aí, o Nelson vai contar para ele, que o Nelson assiste todos, mas o padre Venefredo já foi numa idade, mais de 50, né? Sim. Então, justamente, eles fazem parte desse processo de, olha, enquanto não está definido, pode discernir, né, a vocação. E ela passa pela igreja, né? E que ano efetivamente o senhor entrou para o seminário, o senhor lembra? Entrei no seminário em 2016. 2016. Aí juntou tanto, ia tanto na igreja que até foi trabalhar na igreja, né? Foi. Então, nesse tempo todo aí, então fiz a faculdade de História. Foi quando o senhor trabalhou com o Rodrigo? O senhor falou que não pode contar aqui ao vivo, não. Eu acho que eu tirei o emprego do Rodrigo, na verdade. Mas acho que depois deu certo para ele, que ele ficou bem melhor.
CLT tava aprendendo ele. Tava mesmo. Na verdade, ó, o quarto foi uma benção a vida, Rodrigo, tá vendo? É. Entrou lá e te possibilitou crescer, não é isso, Jack? Ele virou, ficou bem maior. Com a graça de Deus, também fui convidado a ajudá-la na Sagrada, trabalhava lá também, né? Mas a inquietação vocacional sempre vinha, né? Trabalhava na igreja, em cima da Capela do Santíssimo, e era brigado com Deus. Nossa Senhora. E ainda tinha dia ainda que eu subia aquela escada lá, ainda emburrado com ele, né? Porque realmente vive aquela experiência de Jonas, né? O homem que foge de Deus, né? Que foge da vontade de Deus, né? Deus quer que ele vá para Nínive, ele escolhe para Tarsis, que é na Espanha. Então, em vez de ir para o Oriente Médio, ele vai para o... Não, e o caminho talvez mais fácil, mas eu quero ir no mais difícil. Então, realmente, é fugir da vontade de Deus. Deus sempre vai incomodar a gente, né? Então, nesse tempo todo, continuei a faculdade de História, estava trabalhando ali na Sagrada Família, e voltam as inquietações vocacionais, né? Volta esse desejo de realmente tentar fazer a vontade de Deus. Então, eu nunca tive todo esse processo, fico assim, vou ser padre, quero ser padre. O jeito que eu consegui dar a resposta para Deus, eu vou tentar. Eu vou tentar aqui, né? E nessa tentativa, eu estava namorando, quase noivando já, uma comunidade, muitos, acho que lembram desse momento. Não lembro. E aí começa de novo essa inquietação, esse desejo, né? Então, peço a ajuda de Deus, começo a fazer algumas orações e vejo que o melhor momento ali é terminar o relacionamento, a melhor escolha a se fazer, né? A gente termina o namoro e eu ligo para o padre Luiz Henrique, né? Falei assim, padre Luiz Henrique, terminei o namoro, tudo mais. Quando a igreja quiser, eu estou à disposição para voltar a fazer os encontros vocacionais, né? Aí eu lembro até hoje, lá naquela salinha, lá na quinta-feira à noite, na quarta à noite, algum dia o telefone liga, o padre Luiz Henrique fala, o que você vai fazer esse final de semana? Eu disse, nada, não tem nada para fazer, não. Não, então vem aqui para o seminário aqui fazer um encontro vocacional, num centro vocacional que tinha lá. E aí eu retomo esses encontros vocacionais em 2015, em 2016 a igreja me chama para entrar no seminário, para ingressar já no primeiro ano lá. Que benção, entrou no seminário. Agora, gente, vai ficar tudo beleza. Vocês vão ver que daqui para frente só flores, só coisa maravilhosa, tá? Não tem mais nada. Nesse período, o senhor entrou, começou. O que o senhor pode contar para nós? Assim, tive vontade de desistir várias vezes, não tive. Como que foi esse caminhar? Porque assim, é igual um casamento, né? Muitas pessoas pensam assim, não, agora casou, né? Tá tudo beleza, porque todo o sacramento, principalmente esses que vão reger a nossa vida, né? Como o senhor daqui uns dias está recebendo o sacramento da ordem, nós recebemos no matrimônio, ele vai exigir de nós a caminhada um exercício árduo para a gente manter isso, que um dia a gente assumiu diante de Deus. De oração, de postura, de fidelidade, de renúncias, né, em prol de Deus em primeiro lugar, depois do outro. Nessa caminhada do senhor lá no seminário, entrou, teve algum momento que o senhor falou assim, não, agora eu acho que eu não vou mexer com isso aqui não, vou voltar, acho que eu estava enganado. Ou não teve? Não, foi tudo beleza, até aqui está tudo certo. Acho que a dificuldade do seminário passa pelas duas grandes etapas dele, né? Então, a primeira é se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então, toda tem uma etapa discipular, então que confere o primeiro ano e os 3 anos da filosofia. Então, nós temos que renovar esse desejo, essa vontade de ser discípulos do Senhor, né? Chama etapa discipular. Essa etapa, para mim, a melhor coisa que teve foi o primeiro ano do seminário. Porque ali eu acho que talvez com o padre Jonas, nas pregações que a gente ouvia, tinha muito daquela coisa da canção nova, né? Doe um ano da sua vida para Deus. Então eu falava assim, acho que por dentro assim, se tudo der errado, eu dou um ano aqui no seminário, eu pelo menos posso falar a vida inteira que eu tentei pelo menos por um ano. Então eu fiz a tentativa, justamente foi essa coisa que o senhor. E às vezes é bom a gente dividir as etapas vocacionais para não dar um medo, né? Então muitas vezes o rapaz está numa idadezinha, um jovenzinho, então assim, vou ser padre, tem que ficar tantos anos no seminário. Eu falei, não, você só tem que decidir ir hoje para o seminário. É isso. Então, dividir. Até porque a gente só tem o hoje, ninguém sabe amanhã. Ninguém né? sabe amanhã, entendeu? Às vezes fica colocando assim, um empecilho tão grande, é tão difícil o seminário,
que não consegue dar aquele primeiro passo. Olha, só preciso hoje sair da minha casa e ir para o seminário, só isso. Então, se a gente, eu acho que a minha psicologia da vocação aqui, né, comigo mesmo, foi diminuir a dificuldade para se tornar um pouco mais fácil viver a cada dia. E para mim foi uma alegria. Para mim, o primeiro ano do seminário foi incrível, porque eu nunca tive, por mais que tive o irmão, não tinha tanto contato assim com ele, né? Eu já estava no ensino médio, cresceu diferente, fases diferentes, né? E aí chega no seminário, aquele tanto de gente, vivência de igreja o tempo inteiro, vivendo em comunidade, aquela vida, a comida muito boa, né? Então tudo aquilo ali foi realmente, né? Foi assim, eu estou tentando fazer a vontade de Deus. Isso aqui foi muito bom, né? Então tudo isso marcou muito, foi uma graça para mim, né? Gostei muito do primeiro ano. Os outros anos é aquela luta também para mim foi uma luta com os estudos, né? Com a filosofia, porque não é uma filosofia aqui na Arquidiocese, nós temos a preferência de estudar amplamente a filosofia, sem ser por um viés assim, vamos estudar tudo sob o olhar de São Tomás de Aquino. Mais católico, ele vai mais colocar católico, assim. Não, vamos fazer um curso de filosofia que contemple toda a história de filosofia, que faça o seminarista ter um contato com a história das ideias, com os pensamentos heterodoxos, com autores diversos, para ele perceber o que é esse mundo que nós aguentar estamos. o arroz mesmo, para ver se... Então realmente, nós fomos colocados nessa disposição e alguns dias realmente tem aridez, tem as dificuldade, né? Tem cansaço, tem dúvidas, tudo que um vocacionado pode passar mesmo, né? Mas assim, o seminário dá todas também as condições para que a gente possa também passar por tudo isso, entendeu? Então, momento de oração, momento de trabalho, momento de lazer, mas também pessoas para nos acompanhar, diretor espiritual, os padres formadores. Então, todas essas coisas, né? Tem dificuldades? Tem problema? Tem. Mas tem muito amparo. Então, aqui, se nós formos se comparar assim, né, com as famílias nascentes, eu acho assim, né, é difícil o tempo de seminário? Sim, é difícil, é complicado. Mas se você pensar o quanto um seminarista pode ser amparado e o quanto uma família recém-criada é desamparada, você fala assim, realmente, né, falta sim um zelo, um cuidado nosso para dar todo esse amparo, todo esse cuidado que um seminarista recebe, que muitas vezes as famílias novas não recebem. Entendeu? Esse direcionamento, isso que o senhor está falando é muito interessante, porque é o seguinte, no início o senhor falou algo que tocou meu coração, que é a questão, por exemplo, não é a maior vocação, mas vamos colocar assim que o matrimônio é a vocação mãe, né? Isso. Porque, por exemplo, não tem como surgir a vocação de um sacerdote por um filho, por exemplo, que não tenha vindo de uma família. Então, né, o olhar de Deus para a família é muito grande, onde tudo surge, né? Jesus nasceu numa família, né? Então, a própria família de Nazaré vem nos dar esse modelo e exemplo de como que nós devemos fazer para que desperte daí, desse seio, bem organizado, bem espiritualizado, as vocações, né? E nós não podemos, enquanto pais ou diáconos, ser negligentes com relação a isso. Você, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, pais, né, a gente partilhava um pouquinho aqui com o diácono também antes, nós não podemos não contextualizar, por exemplo, vamos colocar no âmbito de todas as profissões, de desejo que a gente tem no nosso coração de que o nosso filho, né, às vezes alguns seja um médico, um engenheiro, um advogado, não contextualizar também a possibilidade dos nossos filhos seguirem uma vocação religiosa. Um padre, um leigo consagrado, uma freira, porque eu acho que se a gente for aberto a isso, por exemplo, nós conseguiremos contribuir mais com o reino de Deus e a possibilidade, porque às vezes a gente cobra assim, padre, estou chamando o senhor de padre já, já estou treinando, padre eleito, já estou treinando já. Então assim, Diaco, o que eu vejo? Nós queremos bons padres, um clero, né, orante, um clero atuante, um clero que cuide das famílias, mas nós não queremos doar um dos nossos para que ajude nisso. A gente não quer rezar para os padres, a gente não quer rezar para o diácono, a gente não quer rezar, né, para todos esses que compõem o clero, mas a gente quer que eles orem por nós, que eles levantem de madrugada, vai atender uma família que está precisando, essas coisas e tal. Então,
se a gente quer bons sacerdotes, bons padres, que essas vocações surjam dentro das nossas famílias. Eu acho que se a gente entender isso, orando por eles, pela vocação, por essas dificuldades que existem dentro do seminário, das coisas, para que os padres formadores sejam mais bem abençoados, tenham paciência, porque ser um padre formador não é fácil. O próprio padre Rodrigo estava dando esse testemunho para nós. Só assim que a gente vai conseguir fazer a diferença. E aí começando em nós, né? As famílias têm muito a ajudar, porque elas começam um ciclo virtuoso nisso tudo. Então, se eu já educo a criança na fé, na igreja, nos mandamentos da lei de Deus, isso já é a melhor base para um sacerdote. É a melhor base para novas famílias. Então, se nós começamos ali com esse alicerce bem formado na fé católica, todo o restante, né? Qualquer vocação que ele discernir, vai ser bem executada. Né? Claro que tem o chamado de Deus. Sempre vai ter o chamado de Deus. Mas aquilo que os pais podem fazer, né, não é inculcar nos filhos, né? Falar assim, eu tenho querido tanto que fosse padre. Quase que vai gerando na criança, no adolescente, um sentimento assim, né? Se eu não for padre, eu estou enrolado. Vai vir uma desgraça aqui sobre a família, né? Assim, não. Assim, tem que formar... O papel dos pais aqui, eu diria, formar um bom cristão, um bom católico. Então, forma um bom cristão, um bom católico. O outro, meu filho, existe a possibilidade do Senhor te chamar. Então, vamos nos preparar para isso? Como é que a gente se prepara para isso? Vamos conhecer os estados de vida, vamos conhecer as vocações, vamos ensinar a castidade, vamos ensinar as virtudes, vamos conhecer as famílias religiosas, vamos conhecer a história dos santos. Legal. Que em algum desses momentos, conhecendo e amando, Deus vai aí usar a sua graça, né? Tem um princípio na teologia assim que a graça supõe a natureza, pressupõe a natureza. Então, se numa família o jovem já está predisposto, já é bem educado na fé, sabe que existem as vocações, conhece os estados de vida, Deus só tem que mandar um pequeno sinal ali para ele, assim, e o restante já está feito. Então, está vendo como os pais, as famílias podem sim ajudar? Não é predestinar, não é ficar falando assim, não é que né, fazer as profecias. Uma profecia e tudo mais, né? Foi assim, não, o que for da vontade de Deus vai ser. Não adianta, né? Usa a historinha de Jonas, né? Que eu gosto muito dela, né? Assim, se for para ser, que seja uma boa família, que seja um bom sacerdote, que seja um bom religioso, né? Mas o que passa hoje em dia, muitas vezes, é o desconhecimento, né? Então, as famílias não conseguem formar bem os filhos. Então, como é que vai chegar lá na frente? Eles vão ter uma proposta, eles vão estar muito longe desse caminho. Eles não vão ter essa proposta. Então, vão vir quais propostas? Realmente, é o que você vai fazer no Enem. Qual vai ser a sua profissão. Então, já pula para essa fase. Já pula para esse momento, né? Toda a vida dele é voltada para a profissão. Você vai estudar para isso. Não voltada para a vocação, né? O que Deus quer de mim? O que Deus sonha comigo, né? Eu acho que o ideal é isso, né? É igual a gente conversava também, né? A Paulinha estava falando, que a gente fala de vocação para os nossos filhos desde já, para que eles tenham essa convicção no coração daquilo, primeiro, que é a vontade de Deus para eles, para depois eles saber, se for uma vocação religiosa, eu vou seguir esse caminho, eu vou estudar isso. Agora, se não for, eu caminho para o outro lado e vejo uma outra profissão ordinária que existe e tal, porque eu acho que fica mais fácil. Não é mais fácil, mas assim, a gente vai estar exercendo aquilo que é a vontade de Deus, de verdade, né? Porque senão você vai ficar lutando ali contra a maré, sendo infeliz, às vezes não consegue caminhar numa coisa, não é feliz numa coisa e nem na outra, e por aí vai. Porque, igual o senhor falou, e eu lembro do exemplo muito do ex-padre, né? O padre Dalcides, o senhor lembra dele, da Canção Nova? Que casou com a Mariana, como é que chama? Godoy. Mariana Godoy, que era da Rede Globo. Tinha esse padre na Canção Nova, o padre Dalcides, padre alto. Eu lembro que, nossa, à tarde ele conduzia uns momentos marianos muito bons e esse padre sumiu. E aí um dia eu fiquei sabendo, né, que ele tinha casado. Eu falei, cara, nossa, o padre largou, casou. Nossa, padre sem vergonha. Mas assim, aí um dia ele foi dar um testemunho num programa que o padre Fábio de Mello tinha na Canção Nova. Não sei se era direção espiritual, era direção espiritual. Esse programa na Canção Nova começou com o Fábio de Mello e ele foi dar uma entrevista lá. E ele falando assim, lá na minha cidade, antigamente, eu só fui discernir isso depois de padre, né, e tal, que não tinha nada de diversão, nada. O que tinha era o seminário.
Era um convento de padres. E aí eu jogava bola com os padres, convivia com os padres o tempo inteiro. E meus pais, não, você tem que ser padre, você tem padre. Eu virei padre. E depois, né, de uma longa caminhada, já depois da Canção Nova, de estar aqui na Canção Nova, eu discerni. Mandei uma carta, aí ele fez todo o processo, mandou a carta para o Vaticano acolheu, ele esperou até ele tomar essa decisão. Falei, com Oscar, aí a gente ouvindo a história, você fala, não, julguei, como a gente não deve julgar nada, mas aí você vai contextualizar e entender, né? Ele foi forçado a viver uma vocação que realmente não era a vocação dele. Fez para não desagradar os pais. Ele fala né? isso. É um risco. Muitas vezes as famílias, né, que são bem ligadas à igreja tendem a correr. É muito raro hoje em dia isso acontecer, né? Mas pode acontecer, sim. Então, o promotor vocacional tem que estar atento, assim, para ver se realmente, né, ali é uma vocação realmente, né? Você está querendo, é a sua vontade, é o seu desejo, você escolheu, houve uma deliberação, uma eleição. Então, tudo isso, Ou né? tem terceiros aí influenciando. Já que vocês falaram do padre aqui, eu vou dizer o exemplo clássico do grupo de jovens, né? Tá lá um rapaz lá querendo namorar com a menina, né? Aí vira um pro outro, assim, vamos rezar para ver se é a vontade de Deus. Aí eu falo assim, né? Assim, engraçado, Deus nunca confirmava quando a moça era feia, né? Então, quando o rapaz era feio, assim, Não dava certo, não. Deus nunca confirmou, né? Assim, por que essa brincadeira, no final das contas? Também há uma eleição, também há um desejo, né? Então, Deus chama em algum momento. Mas eu, no final das contas, tenho que decidir ir lá. Tanto que tem um momento do rito, que é bem interessante no rito de ordenação, que o bispo está em frente à cadeira, na hora que o bispo vai impor as mãos sobre o ordinando, né? Lá fala uma coisa que sempre me chamou: o ordinando se levanta e vai até o bispo. É o sim dele. E aí sempre me chamou muita atenção, né? Eu fui fazer isso na minha vez, falta sangue nas pernas para ir fazer esse movimento. Que você acabou de estar de joelhos, aí você acabou de estar prostrado no chão, deitado, aí você se levanta e vai até o bispo. Muitas vezes é um passo ou dois só que você dá. Só que aquele um passo ou dois, ele tem atrás de você os anos todos de discernimento. Então, é uma coisa assim, eu dei aquele passo ou dois porque há 8, 10 anos atrás eu dei um passo ou dois para entrar no seminário, eu dei um passo ou dois para decidir a minha vocação. Então, eu dei o passo. E isso tem que ficar bem claro em todas as vocações, né? Vai ser a mesma coisa no casamento, né? As perguntas que o padre fala, né? Vocês estão casando de livre, espontânea vontade? Né? Vocês querem estar aqui mesmo? Vocês querem estar aqui, né? Então, da mesma forma, a nossa vocação, se ela não passa por essa nossa eleição própria, a gente vai colocando as desculpas nos outros, ou não desculpas, né? Cada um vai ter sua realidade da sua vida. Mas é eu que escolhi também, e a igreja confirma. Antes da gente continuar, Diácono, então, vou dar uma pausinha para o senhor beber uma água aqui e vou falar de mais alguns anunciantes, né? Os nossos irmãos que nos ajudam. Então, meus irmãos, vamos falar aqui agora lá do Eduardo, da Azuri Motors. Então, se você precisa vender seu veículo ou comprar um veículo, procura o Eduardo da Azuri Motors, vai aparecer o Instagram dele aí na tela para vocês, da empresa dele. A loja deles fica ali, em frente ao Flamboyant. Gente, uma loja bem organizada, bonita, segura, ampla. Então, quer vender seu carro, quer vender com segurança, com um irmão também daqui da nossa comunidade, procure lá. O pessoal da Azuri Motors, Eduardo, vai atender vocês lá. Se ele não atender bem, vocês podem me procurar aí que eu vou puxar a orelha dele. Mas lá não tem segredo. Procurou lá a Azuri Motors, é garantia de venda de veículo de maneira segura e rápida também. Outro irmão que nos ajuda também aqui, está aqui nos bastidores, é o Rodrigo Roncolata. Ele é estrategista de marca. Então, você precisa dar aquela revitalizada na sua marca, dar uma revitalizada em você também, porque ele tira umas fotos, a gente faz uns negócios lá no Photoshop lá, e aí você fica arrumadinho, belezinha. Melhorar a sua imagem para vender, né? Hoje nós somos o nosso produto, quem mexe com publicidade, marketing, é um empresário, é um mentor de negócio. Então, procura lá o Rodrigo. Vai coloca aí, Rodrigo, seu Instagram para o povo aí na tela, o povo te procurar e fechar um bom negócio. Fazer um plano de negócio com o Rodrigo, porque no seminário ainda tem 60 vagas lá ainda, aí, 60 quartos vazios para ser preenchidos. Eu acho que se a gente fizer uma estratégia correta... Nós vamos falar disso aqui mais no final também. O Rodrigo vai ajeitar lá, nós vamos preencher essas vagas, se Deus quiser, até o final da semana. Nossa Senhora.
Outro irmão que nos ajuda também é o Igor Santarini, lá da Identidade Mais. Então, se você precisa de uma empresa especializada em gestão de tráfego pago, procura lá o pessoal da Identidade Mais, entra no site deles, identidademais.com.br. Procura eles lá, que eles vão te dar toda a assessoria, vão estudar com você, entender qual lead, né, que você precisa buscar para o seu negócio, aumentar suas vendas e tudo mais. Beleza? E nós vamos fazer uma gestão de tráfego pago também lá para o seminário. Então, para captar novos seminaristas. 60 quartos, gente, nós precisamos encher isso lá. Jesus multiplicou os pães, depois recolheu o que sobrou, para que nada se perdesse. Aí, tá vendo? Então, tem muito alimento lá para todo mundo. E o diácono já falou que a comida lá é boa, gente. É boa, Então... tá vendo? Mas não vá para o seminário, gente, pelo amor de Deus, só para comer, não. Tem uns meninos novinhos e gordinhos que quer, não vai, não, tem que discernir primeiro. Nós estamos falando mais aqui de discernimento. Não, sim, o discernimento é. Mas para você ver, que a comida é boa, as coisas passam por caminhos que a gente não imagina. Uhum. Então, por exemplo, tem um bispo chamado Dom Carlinhos. Ele foi bispo de Rubiataba, Mozarlândia. Oh. O pai dele nunca dava um canivete para ele. O sonho dele era ter um canivete. Menino da roça, eu acho, presumo. Uhum. Via os canivetes bonitos, tinha vontade de ter um canivete. Nunca conseguiu ter. Num dado momento, ele descobriu que uma das coisas da lista de materiais do seminário era canivete. Agora, e aí ele vai e falou assim, não, eu quero ir para o seminário, sim, pai, para ganhar um canivete. Se tornou missionário redentorista, bispo, por causa do canivete. Não, e aí assim, para a gente perceber, diácono, nessa história engraçada, que Deus pode nos chamar de todas as maneiras. Sim, sim. Porque assim, eu tenho a convicção no meu coração de que se ele hoje é um bispo da igreja, a vocação dele era essa. Talvez o único meio que Deus entendeu assim, o único jeito de eu laçar esse menino aqui é se dar um canivete para ele. Para Nossa Senhora foi um anjo, para a gente normal aqui do Goiás é um canivete. Então assim, eu não quero colocar aqui limites na ação de Deus para chamar qualquer um de nós para nossa vocação. Essa graça que Deus nos chama pode vir das mais diversas formas, mas permanecer depende muito do discernimento. É isso. Esse permanecer, ele só é feito no dia a dia, a cada momento que a gente reza, entrega a Deus, pede ajuda. E esse mês agora, diácono, de maneira especial, é o mês vocacional, né? Isso foi instituído lá na 19ª Assembleia da CNBB em 1981. Estudei hoje. Tá vendo? Eu estava olhando para a gente entender. Então, assim, foi instituído isso lá na 19ª agora Assembleia. Deixa eu pegar aqui, Paulinha. Assembleia dos Bispos. Assembleia dos Bispos, exatamente. Na 19ª, em 81, sobretudo no 3º ano vocacional do Brasil. Então, o que foi instituído para quê? O objetivo de promover a cultura vocacional nas comunidades e nas paróquias. E nós estamos nesse mês, né? E eu lembro que quando eu e a Paula a gente começou a namorar em setembro, né? Setembro, eu não esqueci, não. Setembro de 2000, em agosto de 2001, nós, numa conversa, a gente conversava muito, vamos fazer vamos entender o que é a nossa vocação? Assim, foi doído na época, que a Paula sugeria uns trem assim, meio pesados, sabe? Ela falou, vamos rezar para a nossa vocação, porque ela tinha uma vontade de ir para uma comunidade de vida. Né? E eu falei, então vou rezar também para saber o que é a vocação de Deus para mim. E nós ficamos um mês do nosso namoro, sem contato físico, só conversando, partilhando, para que nós pudéssemos rezar para discernir a nossa vocação naquele período ali, que Deus nos mostrasse. Olha, para a gente continuar junto, então, né, acalma o nosso coração e a gente segue, senão, se for para a Paula ir para uma comunidade, que ela vai, a gente vê depois e essas coisas, mas a gente, especificamente no agosto de 2001, a gente rezou pelas nossas vocações. Eu acho que assim, era isso que Deus queria para nós mesmo. Né? Sim, rezam pelas vocações, vocês rezaram pelo outro, mas assumiram a responsabilidade de levar para a vida inteira um e o outro. É isso. Entendeu? É isso. O que não dá para fazer, depois, num dado momento da vida, falar assim, acho que foi Deus que mostrou errado lá atrás. Não pode isso de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que é Deus que não mostrou, ou tomar decisões com base e não assumir a responsabilidade das decisões. Então, é isso que não pode acontecer, por isso o discernimento. Né? E aí, Diácono, eu queria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, desse movimento dentro da diocese,
né? Até o senhor falou da questão agora, a gente até brincou muito da questão dessas vagas que hoje existem dentro do seminário, né? Então vamos fazer um merchan mesmo aqui para a diocese, porque eu acho que é importante. Quando eu falo e brinco mesmo, assim, que, né, hoje nós temos 8 filhos, graças a Deus, o 8º é o Felipe. E quando o Miguel nasceu, que é o número 4º, eu falava muito dele ser padre. Eu falava, até as mãos dele é grande, assim, para segurar um extensório. Não... Para com isso. E eu parei com isso, de verdade, para não forçar nada. Não tem nada forçado, né? Mas, no meu coração, eu gostaria muito. Falei, senhor, se for da tua vontade, tá aí os meninos, escolhe alguém, né? Mas, qual que é o trabalho da diocese nesse período para que chame a atenção do jovem, para que ele pare para pensar um pouquinho, dentro desse contexto, às vezes está namorando, ou está num outro contexto de vida, para que ele pare e comece a colocar em oração mesmo aqui, Senhor, o que é a minha vocação? Esse parar do jovem aí que é difícil, né? Nesse meio de tecnologia, de tudo, celular, né? Então, no meio de tanta coisa assim, como é que eu vou fazer, ainda na juventude, esse parar para pensar numa escolha definitiva para a minha vida? Nossa, o senhor falou assim, ficou tão difícil. Ficou tão doído, né? Não, mas realmente... Mas é a realidade, né? Então, assim, se a gente tem dificuldade de levar um jovem para o grupo de oração, de levar um jovem para um retiro no final de semana... Imagina para ser padre, né? Para discernir uma vocação, né? Nós vamos aqui, nessa próxima meia hora que nós tivemos aqui, nós vamos pensar na sua vida. E mais ainda, naquilo que Deus te chamou para ser. Nossa Senhora. Então, é realmente esse peso, essa dificuldade, né? Então, assim... Uma vez eu comentava com a Isabela, esposa do Vinícius, né? Assim, não sei se ela colocou isso em prática. Sim, tem vários vieses, vários caminhos que as famílias poderiam adotar. Acho que uma das coisas que eu vejo é lembrar o filho sempre de que há uma necessidade. Como me faço entender aqui, né? Assim, na casa, no dia a dia, sempre mostrar para o filho o que precisa ser feito aqui. E ele sempre ficar atento à necessidade. Então precisa arrumar tal coisa ali, eu preciso arrumar meus brinquedos. Então ele vai lá e faz aquilo porque era necessidade. O que papai e mamãe precisam fazer aqui agora? Porque vai criando na criança esse senso de que quando alguém pedir uma ajuda, ou de quando alguém fizer um chamado, ele está disponível para responder esse chamado. E essa é a situação atual da igreja hoje em dia. Então, hoje, o número de padres vem diminuindo, o número das vocações, da resposta às vocações tem diminuído. Também. Então, muitas vezes eu fico pensando, né, se aquele jovem, desde criança em casa, já aprendeu a olhar para essa necessidade, o dia que um padre, um religioso, fala assim, estamos precisando de jovens que respondam à sua vocação. Parece que ele vai juntar, né, a faísca com a lenha, né, e vai fazer realmente naquele jovem aquele desejo, aquela vontade de fazer a vontade de Deus, né? Então, seria um caminho possível, né? Outro caminho que eu já falei para vocês é a diocese promover encontros para que facilite o jovem a pensar na sua vocação. Facilite esse encontro dele para conhecer as diversas formas de vida consagrada que tem na igreja. Então, essa seria uma outra possibilidade. Dentro da catequese, falar de vocação, tornar possível esse encontro dos religiosos com as crianças. Esses dias eu estava lá até na escola Sagrada Família. Eu vi umas fotos do senhor lá. Falando para os jovens, né? Olha, muito boa essa iniciativa do Robson da Cátia. Deus quer algo de vocês, né? Pensa nisso. Por que não isso? Por que não ser padre? Por que não ser religioso? Então, a pastoral vocacional tem que trabalhar nesses diversos âmbitos, em encontros da igreja, falando de vocação, lembrando para rezar das vocações, porque, no final das contas, a gente fala assim, vocês são pais, eu sou promotor vocacional. Nem eu sei a receita que Deus usa para chamar, porque eu faço assim, como nós chamou por um canivete, chamou por um microfone, um dia me chamou, né, me deu, achei o máximo o microfone. Que mais? Os filhos, eu não sei, vocês podem comprar as coisas de missa, botar isso para rezar a missa lá, mas dizer efetivamente que essas coisas chamam alguém para ser padre, para doar a vida inteira? Eu acho que, assim, como nós somos únicos diante de Deus, o chamado também é único. O chamado também é único. Então, se a gente não reza, se a gente não pede a Deus que promova, que chame vocações, é um milagre de Deus uma vocação bem vivida. A palavra de Deus fala assim para nós, Mateus 7,7, todo aquele que pede, recebe, todo que procura, acha, todo aquele que bate na porta, a porta vai ser aberta.
Se a gente ensinar um jovem, aí é uma pergunta, estou preparando, hein? Né, o filho, ao caminho da santidade, em primeiro lugar. Viver como um bom cristão, como o senhor falou. Se ele pedir, Deus concederá a ele essa graça de ser um sacerdote? É pedir, é não colocar o limite, assim, esse filho. Acho que a melhor forma de rezar seria na minha família. Não, sim. Não impor quem, né? Alguma coisa, não né? impor quem, porque realmente já vi algumas situações difíceis, complicadas no discernimento, né? Mas colocar assim, Senhor, na minha família que haja vocações. Senhor, na minha família que haja sacerdotes. E deixar isso crescendo nas nossas famílias. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E é claro, Deus chama quem Ele quer. Então, a gente tem que calmar o coração. Se for para ser, bem. Se não for, vai ser os netos. Se não for os netos, vai ser os bisnetos. E se Deus não quiser também, às vezes Deus tem um plano para aquela família de que ninguém seja um religioso, mas que sejam boas famílias. Isso, que sejam boas famílias. Agora, de todas essas coisas, né, eu tenho promovido as vocações, eu tenho ajudado, eu tenho contribuído para que as vocações floresçam na diocese, entendeu? Então, outras coisas também que eu posso ver ativamente também, né? Então, muitas vezes fica, né? Direto do seminário aparecem algumas oportunidades aí de ajuda e tudo mais, né? Até mesmo nas ordenações, quando pedem ajuda, né? Teve um ponto bom. Na minha ordenação também eu saí pedindo ajuda, né? Então, para vocês perceberem também isso, né? Muitas vezes a vocação ou a missão, a forma de vocês contribuírem para as vocações, vai ver, não é com o filho, se for de outra forma. Ajudando mesmo no dia oração, no ordinário, no seminário. Se for uma contribuição material. Então, há diversas formas que a gente pode ajudar e que muitas vezes a gente quer ficar em uma forma, ou até mesmo pensando, igual isso que eu estava brincando aqui com o Roncolato, né? Então, como é que nós vamos pensar aqui um conteúdo, aqui uma semana de conteúdo, um mês de conteúdo em prol das vocações? E eu acho que é uma maneira de ajudar mesmo, porque é o seguinte, se a gente está falando que a linguagem do jovem hoje ela mudou bastante, né? Na época que o senhor se sentiu chamado e foi buscar a maneira de descobrir, por exemplo, do encontro vocacional era um jeito. Hoje é totalmente diferente, né? Tudo muito tecnológico, celular aí mostra tudo, faz tudo e tal. Então, eu acho que nós precisamos, às vezes, deixar de esperar muito do clero e também começar a ser mais ativo nisso. Como é que a arquidiocese trabalha o seminário? O que o seminário precisa? Será que o seminário hoje tem uma estrutura boa? Será que o seminário hoje tem condição, por exemplo, suficiente, estrutural, de receber um jovem? Camas, colchão, alimento. Né? Porque aí é igual eu estou falando para o senhor, você chega na igreja desesperado e quer atender uma confissão, o padre tem que estar lá. Mas hoje em dia, o senhor sabe o número de padres que tem na diocese hoje? Não, né? De cabeça? De cabeça, não. Mas o que eu sei é que nós dependemos muito do clero religioso. Então, isso para nós já seria quase que uma meta a cumprir aí, né? Para a gente ter o próprio clero. E é dificuldade mesmo de padres idosos, padres que, se tem muitas paróquias, se o padre ficar doente, não tem ninguém para ajudar, para repor. Então, realmente, é uma dificuldade que passa pelo povo de Deus e que a gente tem que pensar. E aí a palavra se cumprindo, gente. A messe é grande e os operários são poucos. Então, assim, pedir o Senhor da messe que mande mais padres. Pedir o Senhor da messe. E eu acho que é a nossa missão rezar mesmo. Senhor, toca mais nas vocações. E aí, assim, rezar por isso e pedir, Senhor, começa na minha família. Essa é a coragem que a gente tem que ter. Porque é muito fácil eu falar assim, não, senhor, nós precisamos de mais padres, mas vai lá na família do Rodrigo, do Roncolado, do Herder, busca uns meninos lá, faz deles uns padres. E, nossa... E os dois agricultores, né? O com fé e o com sem fé. Eu acho que eu lembro muito dessa historinha, né? Então, tem um agricultor que pedia a Deus, Senhor, manda chuva, manda chuva. E aí não arou a terra, não tirou nada e tudo mais, né? E aí tem também aquele que o Senhor manda chuva, manda chuva, manda chuva, mas arou a terra, se preparou, plantou a semente. Então, a mesma coisa somos nós com as vocações. Então, nós tentamos, arrumamos tudo, pedimos às pessoas para ajudar, colaborarem também com todo o processo, mas quem manda chuva é Deus, e é Deus quem continua. Ele que vai dar a resposta, né, para gente. Quantos encontros vocacionais hoje tem na diocese, o senhor sabe? Nós estamos tentando promover agora os encontros mensais. Ótimo. Encontros mensais para jovens acima dos 15 anos, tanto moça quanto rapazes. Mas também
tudo tem dificuldade, né? Sempre vai ter um probleminha ali, outro, mas a tentativa seria essa. Num futuro melhor, cada paróquia devia pensar a sua vocação. Então, se você fala assim... Faz uma né? triagem ali direitinho, né? Isso, no final das contas, você tem aqui um desafio de iniciação à vida cristã. Porque essa pergunta de que eu quero ser na comunidade cristã, qual que é o meu papel aqui nessa comunidade, é, no fundo, uma pergunta que tem que ser feita na nossa iniciação à vida cristã. E aí, se fica essa pergunta sem ser feita, esse acompanhamento, também as nossas paróquias também tem que ter essa mesma preocupação do pai aqui, né? Assim, quanto tempo a gente não tem uma vocação religiosa aqui na paróquia? Quanto tempo a gente não tem uma vocação sacerdotal aqui na nossa comunidade, né? Então, realmente, fica a perceber, será que nós estamos dando todos os aspectos necessários para que floresça essa vocação? Então, assim, Acho que teve pregação sobre vocação esses dias nos grupos jovens. Teve. Eu acho que assim, a gente precisa falar mais disso nos grupos jovens, né? Lá no MJ, que o senhor iniciou, no Discípulos, né? Que são os acima de 18, e nos pequenos também, nos pré-adolescentes, já ir falando de vocação, para que eles entendam, né? E eu acho que também trabalhar, eu vou insistir nisso, porque está muito dentro do meu contexto que a gente escuta, trabalhar muito nos pais. Eu acredito que nós ainda negligenciamos muito a vocação dos nossos filhos, por medo, por insegurança, por boatos que a gente escuta das coisas e tal. Não, a gente tem que pensar no individual, né? Então, o filho. Mais. Porque você escutou isso, você escutou assado. Gente, fecha a boca. Então, ora mais. Eu vou rebater a bola. Então vai aqui, vai né? lá. Vou rebater a bola para vocês, né? Assim, muitas vezes o promotor vocacional tem que estar lá no final da linha de produção, né? Então, esse final de semana eu estava com 13 jovens que querem entrar no seminário ano que vem. Olha. Fazendo um encontro. Mas vocês, tem algum livro que vocês já viram assim? Foi assim, Como Rezar pelas Vocações da Minha Família? Vocês já viram esse livro? Não? Então, obrigado, Espírito Santo. Inspire eles a escrever esse livro. Achei que você queria escrever. Eu também. Eu falei assim, vai sair um livro bom agora. Não. Justamente Mais uma isso, boa caminhando juntos. É justamente isso que talvez Verdade. o promotor vocacional tem que pensar. Esses dias eu estava dando uma palestra na catequese sobre como participar bem na Santa Missa. Aí eu estava falando os documentos, tentando mostrar toda a minha elucubração, né? Aí, de repente, Gastando o estudo. Gastando todo o estudo. Aí, de repente, chegou uma mãe bem prática, né? Falei assim, não, mas o senhor tinha que nos ensinar, porque os nossos filhos não querem mais participar da missa, acham chato e tudo mais. Né? Você tinha que ensinar um jeito, alguma coisa, de ensinar os nossos filhos a participar bem da missa. Aí eu parei bem um pouco, eu não sei se na hora eu consegui dar uma resposta tão assim, né? Aí eu falei assim, minha senhora, isso é da sua vocação. Muito bem respondido. Olha, não é por nada não, mas quem tem que saber como fazer os filhos participar bem na missa são os pais. Quantos livros, quantas formações a senhora já participou sobre isso? Aí fica realmente a nossa pergunta, né? Então, realmente, será que eu também tenho minha vocação de família, educar para a fé? Eu sou um mestre nisso também? É isso. Entendeu? Quando a gente passa por um problema financeiro, um exemplo aqui, né, na família, né? Nós vamos ali, arrumamos dinheiro, pensamos no outro jeito, onde vai investir, Dá tem os várias meios, estratégias, não, tem que fazer um curso, não, agora a moda agora é colocar tudo na poupança, não, agora o segredo mesmo é botar embaixo do colchão, tem uma estratégia, né? E quando a vocação, quando é para educar os filhos, muitas vezes nós viramos, nós não sabemos, não tem jeito. Quais são as estratégias? Quais são os meios que você fez? Mas por isso que desde o início do episódio aqui desse nosso bate-papo, eu estou puxando a responsabilidade para a gente, porque é muito fácil a gente terceirizar responsabilidades, como o senhor falou. O catequista que não conseguiu. Não, obrigação lá, eu vou levar meu menino na catequese, que lá ele vai ouvir falar de Deus, vai aprender as coisas, aí a gente vê a levar catequese. na orientação vocacional, que lá ele... Isso. Já pensou na sua vocação, menino, o quê? Nunca ouvi falar disso. Nunca ouviu falar disso, entendeu? Então, assim, é isso que o senhor está falando, é certo. Por exemplo, nós lá em casa a gente entendeu isso e sempre quando a gente partilha aqui na nossa comunidade, a gente tem essa alegria de entender que a catequese primeira é nossa. Se eu envio meu filho para uma catequese onde ele já entende o que é o princípio do sagrado, se torna muito mais simples, véio, porque ele vai falar, opa, o que meu pai e minha mãe falou é isso que o senhor está falando. Eu vou fazer um discernimento vocacional?
Não, meu pai e minha mãe falou várias vezes de vocação. Para discernir vocação, é esse caminho que eu tenho que percorrer mesmo. É o que o senhor está me confirmando. O Padre Léo tinha um jeito de falar que era conversa na taipa do fogão. No íntimo ali, né? Tá no pé da cama. Né? Então, era aquele tipo de catequese, aquela coisa que não tem como se ensinar, mas que tem como promover na família. Se a família promove, se a família não vê isso empecilho, vai facilitar muito, vai ser meio caminho andado. A nossa luta com os meninos é isso, principalmente os menores, fazer eles participarem da missa e entender do sagrado. Até a Isabela, nossa filha de 8 anos, ela lá na comunidade Atos, na escola Atos, ela tem a possibilidade de fazer a catequese na aula de ensino religioso. Então já une tudo ali, a Laurena vai dar todo o conteúdo e aí veio o comunicado. Você autoriza seu filho, né, dando tudo certo, não sei o que lá, fazer comunhão ainda no final desse ano? Aí a Isabela ficou toda animada. Eu falei, Isabela, será que você tem condição de fazer mesmo? A gente falou, né? Avaria todo o seu comportamento na missa hoje. Sonho, sempre falei, aí a gente e levando a sério mesmo. Falei assim, Isabela, para que você receba Jesus fisicamente, você precisa desejar entender isso. Entender, eu sei que você sabe. Mas na missa, postura na missa, entender todos os ritos, tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Aí ela falou assim, não, pai, mas eu sei que você quer. Mas nós temos que ter o coração aberto para isso, porque não é qualquer coisa que você vai receber, é Jesus Eucarístico. Então, a gente tenta levar para eles essa questão do sagrado, que tudo ali que está acontecendo ali não é uma coisa qualquer. Não é, eu vou ter que ir todo domingo cumprir um rito só para cumprir. Não, Jesus Eucarístico está ali, é um sacrifício que nós estamos revivendo, que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro e milhares de vezes. Será que eu sou digno de estar ali? É o que a gente está levando ela a refletir, porque não é fazer a catequese por fazer a catequese. Isso aí está cheio em qualquer lugar, tem muita gente que faz por fazer, para cumprir um rito, um costume. Mas o seu coração tem que estar preparado para isso. E se a gente discernir que a gente autorizou, mas lá no final do ano a gente entender que você não está preparado, a gente não vai deixar. Aí a gente até falou, faça por onde? É isso. Porque senão banaliza demais as coisas e aí se perde. Tá parecendo minha catequista, vocês. Eu estava preparando para a primeira comunhão. Aí chega a prova, né? Aí chega a prova lá e você tinha que decorar as orações e tudo mais, né? E o tal do oferecimento da Salve Rainha não grudava na cabeça de jeito nenhum. Eu na vontade de receber a primeira comunhão, aquele desejo também. E aí chega o momento lá que vai sair a provinha e sai meio lá errado, bagunça tudo. Salve Rainha, eu acho que até que foi. E aí, de repente, eu viro assim com medo para ela. E aí, será que eu vou receber a comunhão? Ela fala a coisa que mais me doeu na minha vida. Assim, vamos ver, né? Aquilo, a certeza que ele ia falar assim, não, claro que ele vai receber. Brava lá na hora lá. Vamos ver isso aí. Né? Assim, eu acho que sempre um caminho da catequese familiar que passamos durante um tempo, nós fazíamos porque imitávamos nossos pais. Essa foi uma etapa da catequese. Por que nós vamos à missa? Porque sempre fomos à missa. Então, era uma coisa assim, né? Todo domingo eles iam à missa, então nós também vamos. Só que passamos por uma geração agora de pais que não foram tão catequizados assim. Né? Que não vão à missa. Né? Que não vão à missa. E agora nós temos a graça de retornar com as duas coisas. Então, um pouco que vocês estavam falando aí, né? Assim, temos que ver os pais comungarem, irem à missa, e os pais também explicarem por que comungamos e por que vamos à missa. Então, quando unirem essas duas coisas, a família vai bem nessa catequese familiar, né? Graças então, com a a graça de Deus. Eu acho que assim, então o caminho para a gente é árduo, né? Porque assim, aí nós vamos voltar um pouquinho no que a gente falou, e caminhando já para o final desse bate-papo, mas assim, a palavra vai arrastar, mas o testemunho que vai convencer. Isso. Não adianta eu estar falando para a Isabela, tal, não. A Eucaristia é isso, se ela não perceber esse meu mover dentro da missa. Se ela não perceber que eu estou ali orando também, rezando e vivendo e bebendo aquilo. Se eu estou ali só o tempo inteiro. E é uma luta, você só brigando, falando, senta, levanta, aquelas coisas, né? Fica pesado para eles e fica pesado para a gente. Sim. No final das contas, uma das frases que eu acho mais bonita do Antigo Testamento é: que fé nós temos? Nós temos a fé dos nossos pais. Isso é uma das coisas mais faladas do Antigo Testamento, até hoje, pensar também o judaísmo, né? Eles têm muito isso, né? Quanto mais antigo
é o melhor. Mas essa dificuldade nossa de manter as tradições é porque justamente isso, né? Nós temos que aliar agora a fé dos nossos pais ao entendimento por que fazemos isso. Para não ser nós só fazemos porque ele fazia, então isso tem que crescer em nós como família, né? Então, meus irmãos, é isso. Por exemplo, assim, no sentido, vou bater aqui mais uma vez na tecla do casal, da família. Não negligencie a vocação dos seus filhos. Sejam abertos. Não preocupa com essa questão, assim, estou falando de todo coração, porque é algo que é muito convicto, e a gente fala disso muito, né, amor? Vamos rezar e discernir com os nossos filhos aquilo que é a vocação deles de verdade. Não preocupa se ele vai ter dinheiro na vida dele um dia para ser um bom advogado, médico, porque ele precisa ter uma boa profissão. Deus vai ordenar as coisas. Deus vai dar a graça. Mas primeiro que ele entenda aquilo que Deus quer para ele. Se Deus quiser dele um bom médico, que ele seja um excelente médico, mas um médico que entendeu primeiro a sua vocação. Seja um bom engenheiro, mas que seja um engenheiro que entendeu sua vocação. E se for um padre, seja o melhor padre que ele possa ser. Porque entendeu a vocação. Porque entendeu a vocação. Aí eu acho que a gente entendeu o sentido de tudo. E para coroar esse momento, eu queria que o senhor falasse, né, de algo muito especial que vai acontecer amanhã. Então, com muita alegria, né, a gente ia recebendo amanhã. Conta para nós, então, o que vai acontecer, para o povo saber. Convide as pessoas, explique para eles como é que tem que ser, né? Então, amanhã na catedral, às 9h da manhã, seria ordenado sacerdote, seria ordenado padre. Olha só. Então, depois de um tempo de seminário, foi ordenado diácono. O senhor tentou tanto que vai dar certinho. Tem uma frase lá e aí eu sempre brincava comigo mesmo, acho que o Colato sabe, né, no episódio 5 de Star Wars, né? O mestre Yoda lá, bravo com o Luke Skywalker, né? Tentar você não deve, fazer você deve. Olha, só vocês mais jovens para lembrar disso, eu não sei nem o que é isso vocês estão falando. É uma cena de um filme que um mestre lá fala para o aprendiz, né? Não, Diaco, eu estou brincando, eu sei o que é direito. Não vou deixar você perder tempo explicando isso. Ele fala, né, que o aprendiz, muitas vezes com medo, né, fala assim, eu vou tentar, né? Não, fazer você deve. Então, me ajudou também isso. Eu sempre gostei muito desse filme. Me ajudou. Então, me ajuda também agora nesse momento, né, que chega a minha vez também de dizer esse sim para o Senhor, né? Várias pérolas estiveram na minha frente, na minha vida, né? E hoje eu faço a escolha por essa pérola preciosa, né? Vendi tudo que tinha, um Uno vermelho. Nossa. Para ficar agora com essa pérola preciosa, né? Mas recebo muito mais com a graça de Deus, né? Toda a generosidade desses dias que tenho passado, né? As pessoas ajudando na ordenação, muitos contando a história desses tempos, né? Desses 30 anos de vida aqui na comunidade, na igreja, né? Cada ajuda que vem, cada história que partilham, tudo faz parte mesmo para entender a minha vocação, que é mais ainda que estar perto das pessoas, né? Que é a do padre diocesano, né? Não faz muito sentido para um padre diocesano não ter uma paróquia, não ter uma comunidade, não ter um grupo, né? Estar ali perto das pessoas. E vejo também que realizo minha vocação com isso, né? O Senhor, quando vejo assim, o Senhor, para onde eu vou ser mandado, né? Cada paróquia que eu entro na Arquidiocese de Goiânia, eu já fico imaginando eu ali, sacerdote ali, né? Cada pessoa, a vontade de estar ali, escutando as confissões, já estou indo já também em alguns hospitais para rezar pelas pessoas. Então, tudo isso, né? Só vai crescendo na minha vida essa vontade, esse desejo que vão se confirmar amanhã, com a graça de Deus, né? De ser esse servidor mesmo do povo de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. E a pergunta que não quer calar, valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu bastante a pena. Se eu tivesse pode falar. Porque eu acho que, para mim, vale a pena no serviço. Vale a pena no serviço. Tanto que estou ansioso pela ordenação, né? O bispo, esses dias, Dom João Justino, perguntou, está feliz? Eu sim, estou. Mas hoje eu passei por uma coisa muito especial lá na paróquia que ajudo. Tem escala, são vários padres, então tem escala toda semana, né? E eu estou sonhando com a escala que virá meu nome para celebrar a missa e atender confissão. Olha que benção. Então, no final das contas, vale a pena porque eu sempre tive essa coisa da necessidade, né? Vou ser padre para quê? Porque tem uma fila de confissão para ser atendida, tem uma missa para ser rezada, tem um povo que precisa, tem unções que precisam ser dadas.
E é assim que eu gostaria de gastar a minha vida. Amém. Um agradecimento especial. Se eu pudesse fazer um agradecimento para quem, ou não sei como, para quem seria e como seria esse agradecimento. No final dessa jornada, na verdade, no final de uma etapa de uma jornada, né? Agora começa uma outra fase. Você pode parecer meio clichê, mas eu gostaria de agradecer ao grupo da família. Agradecer a todos que passaram pela minha história durante esse tempo no grupo da família. Uhum. Tem coisas na vida que a gente nunca entende o porquê, né? Nunca deu certo ser servo lá no JAD. Pois é. Eu vim ser, por um convite, participar do grupo da família. Uhum. E nunca entendi também, porque grande parte do momento em que Deus me chamou para o grupo da família, Ele fazia crescer na minha vida a vocação sacerdotal. Olha que bênção. Tá vendo? Então, as coisas que a gente não entende. Mas agradeço por tudo que passei nesse grupo, por tudo que vivi aqui, das orações, das formações, dos encontros, do grupo a cada quinta-feira. Só nós sabemos o quanto nós precisamos de uma comunidade que reza junto conosco. Amém. Das dificuldades que passamos, daquilo que é chegar mal no grupo de oração, mas servir o irmão, estar ali à disposição, ficar um pouco mais depois do grupo, ali na jantinha, na comida ali, ter uma convivência, ter esses laços de fraternidade, porque realmente é isso que faz a nossa vida, né? É viver um pouquinho isso aqui, porque nós queremos viver isso lá no céu também. Então, eu agradeço mesmo ao grupo da família, todo mundo que passou pela minha história, me ajudou de uma forma ou de outra. Uma pessoa eu não conseguiria dizer assim, mas agradeço vocês por me ensinarem a ser família. Amém. E aí eu queria pedir a liberdade para o senhor e convidar todo mundo, né, todo mundo que estão nos assistindo, a gente poder estender as mãos, né, pelo Senhor, né, e rezar nesse momento. Quero convidar todos vocês que estão nos assistindo, estenda as mãos aí mesmo na frente do computador, do celular, da tela. Né, vamos enviar o diácono Guilherme, né, nosso futuro neo-sacerdote, amanhã recebendo essa graça, né, dada por Deus, de se tornar mais um consagrado mesmo ao Senhor. Então, Senhor, diante de nós agora está esse seu filho consagrado, que viveu tantos momentos durante a sua vocação, mas pela sua graça se permaneceu fiel. Ele vai iniciar esse belo trabalho, essa bela missão de servir, como ele mesmo disse, mas que o Senhor dê força a ele. Desde já vai preparando o seu coração para esse momento tão belo que vai acontecer amanhã, que ele, naquele momento que estiver deitado ali, quando se levantar, que se levante mesmo, um sacerdote do Senhor, consagrado, com o coração aberto, disposto a visitar as pessoas, como ele falou agorinha, a atender as confissões, a atender os doentes, a lutar pelas vocações também, mas de maneira especial eu quero pedir para que nesse momento, né, e que durante toda a sua vocação, que o diácono Guilherme, nosso futuro padre Guilherme, se sinta amado pelo Senhor. Que tenha essa convicção no seu coração de estar fazendo única e exclusivamente a sua vontade, Senhor. Coloca paz no seu coração, já vai preparando, né, a paróquia que ele vai ficar, que ele possa já, né, logo depois ver o nome dele lá escrito para atender confissão, celebrar a missa, mas que a cada momento que o diácono acordar como padre, ele tenha a convicção no seu coração de estar fazendo a sua vontade, Senhor Jesus, e seja feliz com isso durante toda a sua vida, exercendo aquilo que um dia o Senhor o chamou para ser. Padre, sacerdote eleito, escolhido. Lá, quando o Senhor criou, o Senhor colocou lá, um dia será Padre Guilherme. Para isso, nós consagramos a vida dele agora na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti pela vida do diácono Guilherme. E amanhã, Padre Guilherme, com a graça de Deus. Amém. 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 Então, você que permaneceu conosco até nesse momento, muito obrigado pela sua participação aqui. Louvado seja Deus. Mas antes da gente encerrar esse episódio com a bênção do diácono Guilherme, né, eu quero pedir para vocês, vai aparecer na tela aí o nosso QR Code, então contribua com a nossa comunidade, faça qualquer tipo de doação, né, nós vamos colocar depois no YouTube, o Rodrigo vai colocar nos comentários também, tem um Pix de contribuição para o diácono Guilherme. Ele não quer nenhum tipo de presente, abriu mão disso para que a gente ajude a obra. Então, vai estar lá o Pix também, o Rodrigo, você coloca para a gente, o Pix lá, né, que a gente está divulgando nos grupos. Vocações sacerdotais. Então, essa conta aqui na Arquidiocese de Goiânia, que faz essa promoção das vocações, seja por materiais gráficos, redes sociais, gasolina para a gente ir nas paróquias, falar fazer de a vocação divulgação no final de semana.
E depois que o rapaz sai do seminário, também ajuda Custear com as os despesas cursos, as despesas da ordenação. Então a gente precisa fazer isso. Isso é ajudar, isso é um mover de oração. A gente promover as vocações, ajudar as vocações sendo efetivo. Quer bons padres? Ajude. Então o Rodrigo vai colocar na descrição do vídeo embaixo, e você pode procurar, e você vai ver lá o Pix certinho, né, para que você contribua. Contribua com aquilo que você puder, assim como eu peço também para a nossa comunidade. Nós estamos terminando de construir a nossa capela, logo depois a gente quer fazer os dormitórios. Então, para o reino de Deus acontecer, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, né, muitas vezes você não sabe como ajudar, não está servindo ainda, não está inserido, nós estamos aqui de mãos estendidas pedindo a sua ajuda e a sua contribuição. Nos ajudando, pode ter certeza que nós vamos ter mais possibilidade de alcançar mais pessoas, visitar mais pessoas e poder aí, com muita humildade, seguir aquilo que é a vocação nossa também de ser família. E vocês viram, né? Através da vocação familiar, do grupo de oração, a gente conseguiu, né, um dia alcançar o coração do Guilherme, e está aí mais um novo sacerdote para a nossa igreja. Amém? Obrigado a vocês, então, que nos acompanharam, e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Eu não vou encerrar ainda, vou passar para a Paula despedir, mas nós vamos encerrar com a bênção do diácono. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem conosco até agora. E não se esqueçam de estar rezando pela nossa comunidade, participando e também rezando pelo nosso quase padre, Nosso Guilherme. neo-sacerdote, né? Amém. Então, peço também que vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Pastoral Vocacional, pode seguir no Instagram, @vocacionalgim. Muito Ver, entender um pouco mais sobre as vocações, também aqui na Arquidiocese de Goiânia. Encerramos com essa bênção, que possa alcançar a família de vocês, cada um dos membros da comunidade Família Santa, do grupo de oração. Agora já chegando já bem às beiras do aniversário do grupo de oração. Sim. Então, cada um que fez parte dessa história possa também ser alcançado por essa bênção, que vocês continuem nesse caminho de levar a evangelização para as famílias, restaurar as famílias, mas também construir famílias santas. Amém, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.